Olá, pessoal. Tivemos aqui bem na hora do play. Deu um branco aqui no meu computador, mas a gente já está de volta. Sejam bem-vindos a todos. Gostaria só que alguém desse um ok ali no chat se o som está legal, se está tudo bem, daí a gente já começa, tá? Bem-vindos à nossa Jornada da Eficiência. Hoje, com um grande convidado falando sobre um tema muito importante para os nossos projetos, né? Então, para quem aqui, nós profissionais que atuamos aí no dia a dia com os programas de eficiência energética, precisamos saber medir, monitorar, verificar se os projetos realmente são efetivos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gerson Ferraz, eu sou diretor e fundador da Jornada da Eficiência. O ano passado aí a gente realizou mais de 30 eventos, com mais de 5 mil profissionais participando. Fizemos em setembro nossa linda Semana da Eficiência Energética, também com mais de 3 mil inscritos. Ou seja, essa proposta nossa de ligar aí os agentes do mercado com muito conteúdo e muito projeto inovador está funcionando. Eu acho que é com muita alegria, tenho feito muitos amigos. Aqui o pessoal aí do chat também sempre muito atuante. O Anídio aqui, que participou de um dos nossos cursos. Um abraço, Anídio. É o seguinte, pessoal. Então, hoje, tá? Vamos se preparar, porque o nosso convidado, ele tem muita experiência nos programas de eficiência energética, tá? Eu arrisco dizer aqui que quase todos os projetos de eficiência da Celesc passaram pela mão dele. Então, ele vai ajudar a gente muito e vai tirar muitas dúvidas nossas, tá bom? Já vão guardando suas perguntas, tá? Porque hoje é um bate-papo. Como a gente sabe, todo mundo aqui já trabalha, já faz algum projeto, então já tem alguma noção, a gente não precisa ir para o beabá hoje, vamos logo para o que interessa, né? E vamos aproveitar ao máximo do Arthur, tá? Que ele é um cara fantástico, aí tem um conhecimento muito forte, tá? Até o Maurício aqui, ó, Maurício Duarte, um abraço. Eu vou até fazer um merchan aqui para a IMS. Pessoal, eu vou passar um videozinho de 1 minutinho, tá? Bem rápido aqui, que a IMS é a nossa grande apoiadora aqui, uma das grandes apoiadoras do nosso projeto. E eu acho sempre muito justo agradecer a quem nos ajuda, né? E também você que atua numa empresa, que você tem interesse em se comunicar com o nosso público, ou seja, passar conhecimento para os profissionais de gestão de energia e eficiência energética, entre em contato comigo que a gente tem oportunidade de fazer essa conexão. E a IMS é o seguinte, eu uso já equipamentos deles há mais de 20 anos, tá? Para vocês terem ideia. E liga para lá e fala com o Maurício, fala com a Adil, que eles vão dar uma ajuda para a gente. Vamos ver esse videozinho aqui, aí depois a gente entra com o nosso convidado, tá bom, pessoal? Um minutinho só. É isso aí, pessoal. Borrada o som que colocaram no vídeo, hein? Fiquei aqui bem animado. Bom, sem mais delongas, pessoal, eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Já assisti algumas apresentações do Arthur em alguns eventos, em vários, na verdade.
confessar que sempre aprendo mais com ele. Boa tarde, Arthur. Tudo bom? Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa live de hoje. É um prazer receber esse teu convite aí, poder estar aqui hoje aqui para compartilhar um pouquinho aí do meu conhecimento, da minha experiência na área aí. Já adianto aí para o pessoal aí que quiser ir conversando com a gente, vai mandando sua pergunta ali no chat ali, né? Acho que a ideia principal hoje aqui, como o Gerson falou, é a gente tentar trocar experiência mesmo, falar um pouco em geral. Até a apresentação que vocês vão olhar, coloquei alguma coisa assim, mas se a gente conseguir ir tocando aqui, trocando, perguntando, a gente vai levando aqui sem problema nenhum. Maravilha, maravilha. Bom, então sem mais delongas, a casa é sua, é aquele esquema. Pessoal, perguntas no chat. E outra coisa, antes de mandar a pergunta, quem não clicar ali no inscreva-se e clicar no sininho ali, agora eu sou youtuber, mano. Eu mando Quem não clicar ali no sininho e se inscrever no canal, eu não passo a pergunta aqui pro Arthur. Tá certo, Gerson. O Arthur se apresenta melhor do que eu vou apresentar ele. Então, ele que diz o que ele é, onde ele faz, onde ele trabalha. E eu vou sair daqui. Eu vou deixar as perguntas pro final, mas se tiver a ver com aquele momento da apresentação, eu te interrompo. Vou sair da janela. Isso aí, tá beleza, bom? Beleza, gente. Maravilha, pessoal, gente. Bom evento pra gente. Valeu, Gerson. Obrigado, cara. Para quem não me conhece ainda aí, eu vi pelo chat ali, já vi algumas pessoas ali que já tiveram contatos com a gente aqui na Celesc, em projetos, enfim. Meu nome é Arthur Rangel Laureano, eu sou engenheiro de produção eletricista, trabalhei de 2012 até mais ou menos ano passado, especificamente na área de eficiência energética da Celesc. Então, acompanhei aí a alteração do manual, a introdução dos procedimentos de eficiência energética pela ANEEL, essa mudança que teve, a adoção aí da chamada pública, para a seleção de projetos, tá? Eu sou certificado, em medição e verificação de performance, CMVP, desde 2013, sou membro da Associação dos Engenheiros de Energia, e coloquei ali mais algumas questões, assim, relacionadas aos trabalhos nossos aqui da Celesc, que eu tive diretamente envolvido e que teve um reconhecimento aí a nível nacional e internacional, Em 2017, o nosso trabalho sobre chamadas públicas, da Celesc, foi eleito o segundo melhor trabalho técnico aí do Citenel. Em 2018, o projeto que a gente desenvolveu aqui, o bônus motor, bônus para troca de motores, ele foi eleito o melhor trabalho técnico no Brasil. A gente apresentou esse trabalho aqui em alguns eventos internacionais, tive apresentando sobre ele na Polônia e nos Estados Unidos, e aí em 2020, a AEE, que é a Associação dos Engenheiros de Energia, reconheceu o programa Bônus Motor como um projeto de inovação do ano, a nível internacional, tá? Então, mais ou menos um histórico resumido aí um pouquinho da experiência que eu tenho aqui, e a ideia hoje é falar um pouquinho sobre medição e verificação, a importância que ela tem em projetos de eficiência energética, contar um pouquinho aqui de alguns casos, vamos assim dizer, que eu acabei passando, enfim, que eu acho interessante passar. Na apresentação, vou tentar passar alguns conceitos básicos, tá? Então, iniciar a falar de eficiência, mas bem rapidamente, só para a gente ter um início, assim, vamos dizer assim, e depois focar mais no protocolo e na medição e verificação, tá? De vez em quando eu vou olhar para o ladinho aqui, gente, é porque eu estou com 2 monitores aqui para estar acompanhando a apresentação também, tá? Então, o que a gente vem enfrentando cada vez mais, e quem trabalha nessa área sabe que a gente tem uma demanda cada vez maior, uma solicitação por energia elétrica cada vez maior, e em contrapartida a isso, a gente tem que ser competitivo e sustentável, Então, a gente tem que conseguir, é uma balança, a gente tem que conseguir atender essa demanda, sendo competitivo e sustentável. E se a gente for pensar numa solução simples, prática e eficiente para isso, seria eficiência energética, Então, o que seria eficiência, só para a gente balizar aqui, Um conceito simples que eu gosto de colocar, a minimização de perdas na conversão de energia primária em energia útil. A gente não usa energia elétrica, especificamente. A gente transforma ela em algo que a gente vai utilizar. E aqui, esse exemplo aqui, eu trago a questão da iluminação,
Então, o pessoal que é mais antigo como eu, conviveu aí com, já considero velho já, 38 anos. Então, a gente traz aqui os exemplos aqui da lâmpada incandescente, a fluorescente e a lâmpada LED, né? Então, a incandescente, a tecnologia lá de trás, né? Ela transformava apenas 8% da energia que ela consumia em luz, né? A fluorescente compacta já eficientiza, né, esse consumo, minimiza as perdas, né? Então, ela consegue aproveitar 32% da energia. E a LED aproveita 68%. Então, é isso, a minimização no que a gente vai utilizar. Tá? Empresas eficientes obtêm ganhos financeiros, sociais e ambientais sem comprometer a qualidade do seu negócio. Eficiência energética não pode comprometer a qualidade do nosso produto e do nosso serviço. Se comprometer, a gente não está sendo eficiente. Né? Então, a gente tem que buscar em relação a isso. Né? A eficiência ela é praticada sem grandes revoluções, são ações simples, né? E soluções tecnológicas ali que a gente consegue implementar sem precisar reinventar a roda, vamos assim dizer. Tá? Aqui só alguns dados sobre eficiência, eu acho legal sempre colocar. A gente sabe que a energia elétrica tem um forte impacto no custo das nossas empresas. Né? Investir em eficiência energética é mais viável do que investir na expansão do sistema energético nacional. Tá? Isso é comprovado com os custos da energia evitada quando a gente compara com o custo da expansão do sistema. Tá? Se a gente considerar a eficiência energética como uma usina virtual, já que o que a gente está economizando, a gente disponibiliza para ser utilizado no sistema, a gente podia ter eficiência energética como a segunda maior fonte de energia do país. Tá? E esses investimentos em projetos de eficiência, a gente economiza recursos, ganha competitividade das nossas empresas, do nosso setor produtivo, né? E ameniza a pressão, né, sobre o aumento de oferta de energia. Aí é um fluxo, né, básico só para a gente chegar aonde se encaixa a medição e verificação dentro do processo de eficiência energética. Então, o fluxo de um projeto de eficiência ele começa no diagnóstico energético, onde a ESCO, a empresa de conservação de energia, em contato com o cliente, faz a análise energética da instalação para verificar o que tem viabilidade ou não de ser eficientizado, né? O cliente, né, e a ESCO executa esse contrato de desempenho e se inicia o projeto em si, vamos assim dizer. E a primeira etapa são as medições iniciais. A gente tem que verificar, né, o que o sistema atual consome. Né? Fazendo a medição, a gente passa a implementação das ações, né, de eficiência energética. Finalizando as ações, a gente faz a medição final. Então, a gente vai verificar o que o sistema novo, né, realmente consome. E aí, com as medições iniciais e finais, a gente consegue ver a economia desse projeto para poder fazer o pagamento desse contrato de desempenho. Tá? Então, isso é um processo básico. Tá? Se a gente olhar, então, aqui acho que a esquerda de vocês, que está à minha esquerda também aqui, tá? A fatura de energia atual, né? Então a gente vai implementar essas ações de eficiência energética e a gente vai ter uma nova fatura com uma energia menor, né? Um consumo menor. Parte a gente pode usar toda a economia ou parte dela, depende de como foi feito esse contrato de desempenho, para pagar esse financiamento feito para a implementação desse projeto, né? Pagando esse contrato, o restante a gente tem de economia. Tá? Então, a medição e verificação ela tem fundamental importância por isso. Ela vai balizar essa medição, né, essa definição da economia, que vai servir para esse pagamento, para uma forma de garantia, enfim. Tá? Aí vamos falar especificamente da parte de medição. Né? O que é a medição? Quais são os objetivos de uma medição e verificação num projeto? Né? A gente faz uma ação, né? Então aqui eu vou falar muito desse exemplo aí, a nossa fábrica de chocolate. Não sei se o Thiago está assistindo, o Thiago, meu parceiro aqui de eficiência energética da Celesc, né? A gente desenvolveu aí a nossa fábrica de chocolate para tentar explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa parte da medição e verificação. Então a gente tem aí entrando aí o cacau, né? Sendo processado aí, virando chocolate, saindo a caixinha lá no final, né? Então, o que é o objetivo da medição e verificação, né? Primeiramente, a gente vê exatamente qual foi a economia desse projeto, né? Para o pagamento de contrato de desempenho. Apoiar
a avaliação de programas de eficiência. Bom, falando do programa de eficiência energética da ANEEL, né, a gente precisa comprovar essa economia de energia para a população, para a comunidade, porque essa verba, né, ela é paga por todos, né, ela é um subsídio que vem dentro da fatura de energia. Então, a gente tem esse compromisso, né, então tem que comprovar realmente que esse projeto está economizando e que está dentro do que se espera do projeto de eficiência energética, né. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí já para o pessoal aí. Ixi, tá. Depois a gente comenta ali, ó. Como a Celesc está fazendo com o processo de medição e verificação no momento atual que vivemos, pandemia, na qual algumas instalações não estão em funcionamento, ou com funcionamento atípico? Bom, gente, eu não tô bem na área agora, tá? Eu estou numa outra área dentro da empresa, mas essas partes de projetos estão rodando, tá? A gente ficou um tempo com os projetos de eficiência energética parado na Celesc, tá? E eles voltaram há algum tempo. Então, a gente tem adotado procedimentos de controle para poder adentrar uma instalação, por exemplo, né? A gente tem feito questionários, enfim, para poder fazer esse tipo de medição, né? E a medição e verificação, essa preocupação que a gente está tendo agora, atividades paralisadas, então, o que acontece? Por que é importante a medição e verificação, né? A medição e verificação, ela busca identificar o que influencia no consumo de energia elétrica. Então, em tese, com algumas atividades paradas ou com elas reduzidas, vamos assim dizer, né, a gente vai conseguir fazer esse comparativo, porque o comparativo em si da medição não é pegar o consumo do quilowatt-hora simplesmente do que mediu antes e depois e jogar um outro. A gente tem que ver essas variáveis e tem que montar esse, a gente chama do modelo matemático, né, para justamente, quando a gente tem questões como essa que a gente está passando por agora, ou variações de temperatura no ano, tem alguma sazonalidade também, a nossa medição e verificação, ela consiga identificar isso e consiga fazer esse desenho, vamos assim dizer, né, consiga refletir isso na hora da gente fazer o comparativo, tá? Esse é o conceito, né? Continuando um pouquinho ali, então, só para a gente seguir ali, mostrar aos usuários, né, como eu falei agora aqui, ó, o impacto que determinados fatores causam no consumo de energia, né, e é utilizado em diversas certificações, enfim, como LEED, como pontuação, né, no ANEEL, como a gente falou, no Programa de Eficiência Energética da ANEEL, para poder confirmar e determinar a economia de energia, tá? Então, o conceito da medição e verificação é esse, né? Se fala muito, a gente tem que comparar maçã com maçã, né? Então, como é que a gente vai fazer esse comparativo, né? Se a gente for pegar simplesmente fazer uma medição, esse aqui é o meu sistema antigo ali, né? Eu vou automatizar esse sistema para economizar energia. Fui ali, medi, deu 500 kWh mês. Então, passei agora, vou fazer a implementação, vai passar alguns meses, né? Vou fazer a minha automação do meu sistema, vamos assim dizer, e vou verificar o consumo, né? Fui ali, olhei, deu 600 kWh mês. Pô, então tá gastando a mais, deu alguma coisa, fui enganado, não economizou o meu sistema? Na verdade, não, a gente tem que verificar como foi feita essa medição, né? Se a gente medir só o consumo, a gente não vai ter um reflexo real, porque a gente tem situações, a gente tem variáveis que influenciam nesse consumo. E a alteração dessas variáveis vão refletir diretamente no consumo de energia, tá? Então, o ideal é a gente seguir, né, o protocolo de medição e verificação de performance da EFO, né? O que é esse protocolo? O que ele define? O que ele não define? Por que ele é importante? Né? Ele é um documento internacional, né? É um modo de fazer, da gente acreditar, né? Essa medição e verificação que vai ser realizada, né? Porque a gente não, a eficiência energética não é medida diretamente, né? A gente tem que medir a energia, a gente tem que fazer depois um cálculo, né, para poder verificar o que se economizou, né? Então, o protocolo internacional,
ele vem desempenhando, né, esse papel no mundo, né, de acreditar, né, para que essa medição e verificação seja feita de uma forma, vamos dizer assim, da mesma forma aqui nos Estados Unidos, na Europa, enfim, seguir um procedimento para poder fazer essa medição, né, para a gente ter uma certeza daquilo que está sendo medido. Ele não apresenta medidas prescritivas, ele não diz o seguinte: tu está fazendo uma medição e verificação de performance em iluminação, tu vai ter que medir A, B, C, tu vai ter que fazer... Não, ele te dá conceitos, estruturas, enfim, ele não diz exatamente como tu tem que fazer, né? Ele permite uma flexibilidade do processo, tá? Então, esse é o charme, vamos assim dizer, do protocolo. Eu coloco um pouco, quando eu entrei na eficiência energética da Celesc, em 2012, eles chegaram para mim, né, tá aqui o protocolo, lê aí e a gente tem que fazer o que está aí. E é confuso. Para quem pega de primeira, começa a tentar ler, ele realmente se torna meio ambíguo em algumas coisas, e é preciso o cara ter um pouco de know-how, assim, vamos assim dizer, da experiência de campo, e um treinamento, cara, eu acho fundamental, assim, obviamente a pessoa pode sozinha fazer, mas um treinamento específico aí no protocolo, ele é de fundamental importância para quem quer trabalhar na área de eficiência. Né? A visão que ele passou para a gente, equipe Celesc, né, lá em 2012 para 2013, foi fundamental aí para o sucesso dos nossos projetos a partir de então. Tá? Vamos lá. Os requisitos que a gente tem dentro do protocolo, né? Então, primeiro ali, variáveis independentes. A gente precisa apontar e definir quais são as variáveis que vão influenciar no consumo, né, de energia elétrica. Então, a gente tem que estar monitorando essas variáveis. Pode ser a produção, como quilo, metro cúbico, enfim, qualquer outra medida aí de produção. Pode ser a ocupação do local, né? Se a gente pensar aí, a gente está fazendo um projeto, de repente, para um hotel, né? Como é que eu vou monitorar a iluminação do hotel? Né? Como é que é a ocupação? Se o quarto está ocupado, não está, vou fazer um percentual disso aí, enfim, e isso vai ter uma correlação direta com o nosso consumo de energia. Né? A temperatura, quando a gente está tratando de um processo de aquecimento, de um processo de resfriamento, né? Então, vários motivos aí a gente pode trabalhar. Os fatores estáticos, a gente tem que identificá-los também. O que a gente não espera variar, mas pode influenciar no consumo. Aí aqui tem um exemplo, o metro quadrado construído. Vamos lá, nós estamos numa área, essa área foi ampliada, né, entre antes e depois da implementação da ação de eficiência energética. Se essa área foi ampliada, se a gente está trabalhando, por exemplo, com condicionamento ambiental, vai influenciar diretamente no consumo do ar-condicionado. Né? Então, a gente tem que pelo menos identificar isso, e para isso, quando ocorrer, a gente tem que fazer algum tipo de ajuste. Tá? A gente tem que definir o período de medição. Né? Por quanto tempo a gente vai medir esse equipamento, o antigo e o novo. Tá? Então, isso depende muito da confiabilidade que eu quero dar para essa minha medição, por quanto eu quero gastar, né? E pelo tempo também que eu tenho para executar esse projeto. Tá? Então, tudo isso influencia nessa questão. O modelo matemático, a gente tem que fazer uma relação entre o consumo e a variável independente. Então, com o monitoramento da variável independente, a gente vai conseguir montar um modelo para representar isso depois, né? Para a gente poder fazer o comparativo do sistema antigo e o sistema novo numa mesma base, né? Num mesmo cenário, vamos assim dizer, tá? A fronteira de medição também, né? Ele informa como a gente tem que definir, então, onde a gente vai medir, né? Se é toda a instalação, se é o circuito, se é só o equipamento especificamente, e isso é importante também para a gente saber onde a gente vai medir o inicial e o final, para a gente não ter problema daqui a pouco de eu medir diferente, de eu acabar agregando algum consumo do equipamento que não deveria estar ali, alguma coisa nesse sentido. Né? Os efeitos interativos, né, são benefícios energéticos adicionais que a gente pode ou não considerar. Por exemplo,
Vou dar um exemplo bem básico. A gente está trabalhando com num ambiente aqui onde tem o ar-condicionado e tem a iluminação, mas eu vou fazer só a eficientização, vou trocar só minhas lâmpadas. E aí vou voltar lá, antigamente que as minhas lâmpadas eram incandescentes, eu vou trocar por LED. Pô, eu falei lá atrás que a lâmpada incandescente gera calor. Então, quando eu trocar, né, eu vou ter economia da lâmpada em si, da iluminação, mas se eu quiser fazer um apontamento, né, eu posso ter um benefício adicional, que é o no ar-condicionado, porque eu vou estar diminuindo a geração de calor dentro daquele ambiente. Né? Então, isso é um efeito interativo. Tá? E por último, que eu coloquei ali é a opção do protocolo. Então, o protocolo, como tu vai medir? Tu vai medir tudo? Tu vai medir as variáveis, a potência e as variáveis independentes? Não, eu vou medir a potência e vou estimar as variáveis independentes. Ah, não, eu vou pegar e vou fazer um acompanhamento pela medição pelo consumo da instalação como um todo. Ah, não, eu vou simular tudo. Então, dependendo da situação, né, tu vai ter uma possibilidade aí, tá? E aí voltamos aqui para a nossa fábrica de chocolate. Vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu estou com o meu sistema antigo, né, meu sistema atual, eu vou ter que monitorar. Vou monitorar a produção, aqui no caso do chocolate, quantos que eu estou produzindo, quantos quilos de produto. De repente, estou fazendo uma extrusora, estou fazendo lá tubulação. Vou por quilo, vou por metro produzido, enfim, estou trabalhando com um líquido, estou gerando um produto líquido, vou medir em metros cúbicos e litros, sei lá. Então, a gente vai definir essa questão. Um processo de refrigeração, de aquecimento, então vou monitorar a temperatura também. Então, vou estar monitorando o consumo e as variáveis independentes, né? Para fazer o quê? Para modelar matematicamente, né? Como essas variáveis independentes influenciam no consumo. Que tipo de variáveis que eu posso ter? Né? A gente pode ter na iluminação, como eu falei, geralmente a iluminação é difícil utilizar, o pessoal já, dependendo da onde é a aplicação, né, é difícil tu correlacionar uma variável independente. Mas se eu estiver trabalhando com hotel, hospital, por exemplo, ou o meu sistema de iluminação não é uma simples troca de lâmpada, mas vai envolver uma fotocélula, né, um sensor de presença. Então, isso tudo, esse sensor de presença, essa fotocélula, enfim, eles podem trazer essas variáveis independentes, tá? O tempo não é variável independente, né? Tem muitas vezes que o pessoal bota, qual é a variável independente de iluminação? O tempo de operação. Não é, tá? A variável independente, ela vai trazer esse tipo de informação, tá? Passamos ali embaixo, ali, a refrigeração, né? O exemplo básico ali, um refrigerador. Como é que eu vou monitorar? Eu posso monitorar graus dias de refrigeração. O que é isso? A gente tem que manter uma temperatura dentro da geladeira. Dependendo da temperatura externa, tu vai ter uma quantidade de graus aí que tu vai refrigerar num dia. Então, esse é o graus dias de refrigeração. Mas pode ser o número de abertura da porta também. Eu não preciso relacionar a uma única variável independente também, gente. Posso variar, ela pode ter mais de uma variável que façam essa correlação, tá? E aí a gente tem ferramentas aí para trabalhar, como o Excel, por exemplo, que a gente pode montar equações aí para poder representar essa correlação, tá? Que tudo sugestão, né? Questões que a gente está trazendo no dia a dia, que pode ser feito ou não, né? Não quer dizer que isso aqui é 100% certo, 100% errado, né? Cada caso é um caso, infelizmente é assim que funciona. Motores, cara, motores eu tenho uma experiência um pouco maior, né? Eu tive projetos que não apresentaram variáveis independentes, por exemplo, né? Ele apresentava um consumo mais contínuo, né? A gente teve casos que foi pela produção, né? Então quilograma, enfim, eu falei a extrusora aqui, um dos primeiros projetos que eu participei dentro da Celesc foi na Tigre. Né? Na Tigre a gente teve vários motores substituídos em injetoras e extrusoras. Então, a gente fez para vocês terem uma ideia, a gente teve que fazer uma relação não só com o quilo produzido, mas também verificar qual era o tipo de produto que estava sendo feito, né? Porque dependendo do tipo, ele tinha um tempo menor no processo, consumia um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente fez uma correlação entre produção e tipo de produto, né? Para a gente poder chegar lá na frente
e poder fazer esse modelo matemático para a gente ver o que o sistema antigo consumia e o que o sistema novo consumia. Vamos lá, o Douglas está perguntando, qual foi o maior número de variáveis independentes avaliadas? Em projetos que eu trabalhei com 2, tá? Mas quando a gente faz o curso, bota 3, 4, enfim, mas que a gente vai sempre relacionando para ver a correlação, né? Existe um fator da correlação ali, o fator mínimo é de 0,75, né? Então a gente trabalha para a gente chegar pelo menos 0,75. Né? Se com uma variável independente eu já consegui isso, beleza. Né? Então é sempre bom, se vocês olharem, eu estou trabalhando com um sistema que possam ter 2 ou 3 variáveis, fazer um monitoramento dessas 2, 3 variáveis, né? E aí depois, matematicamente, vocês fazerem a simulação para verificar, né, para montar esse modelo matemático e ver o que apresenta a melhor correlação, tá? Isso que eu usei, que deu 2, foi num sistema fotovoltaico, tá? Geralmente, vai ser pela irradiação, né? Não tem nem pela radiação, enfim, tal. A gente fez a simulação, não deu uma relação muito boa pela irradiação. Então, a gente foi trabalhar com a insolação e a temperatura externa. Né? Então, eu cheguei a tentar fazer uma correlação com as 3 variáveis, e aí não deu uma correlação boa. Eu tirei a irradiação, deixei só a insolação diária e a temperatura externa. E aí a gente chegou a uma correlação a 0,9, 0,9 alguma coisa. Então, aumentou bem e ficou bem significativo. Opa, beleza, achei o que eu preciso. E foi dali que a gente trabalhou. Então, tem muita tentativa e erro, assim, vamos dizer também. É análise, enfim, né? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Em sistemas de refrigeração, cadeia fria, é possível montar um modelo medindo o consumo dos motores, compressores e a temperatura interna das câmeras frias? Sim, mas o ideal é ter também a temperatura externa, né? A temperatura interna é o que tu precisa, mas tu vai trabalhar, a gente sempre, geralmente, com um resfriamento, vai estar resfriando em relação ao quê? Né? Então, eu recomendaria também fazer o monitoramento da temperatura externa. Esse monitoramento, a gente não precisa botar um termômetro lá da rua. A gente pode buscar uma estação meteorológica mais próxima, né, que esses dados já estão ali para a gente. Né? Na hora da gente fazer a modelagem e aplicar, aí a gente pega um histórico, por exemplo, dessa temperatura aí, para poder jogar no modelo matemático e a gente vê qual seria o consumo médio aí de um ano. Vamos lá, Erasmo. Visto o uso atípico de alguns ambientes, eu posso realizar uma medição instantânea e estimular o consumo por meio de funções matemáticas que levem em conta o tempo de uso do equipamento? Dependendo do tipo de equipamento que tu está monitorando, né? Se tu tem certeza que a potência, né? Que a potência desse teu equipamento ele não vai alterar por nenhum tipo de variável independente, se a variável vai atuar mais em função de repente, do usar ou não usar, por exemplo, né, eu acredito que não teria problema, tá? Mas se for um sistema aí, vamos dizer, estou olhando aqui o motor aqui, a gente vai pegar um motor ali e vai botar um sistema com inversor, e esse inversor vai estar monitorando aí, de repente, a pressão de uma tubulação para saber se eu vou alterar o torque desse motor para aumentar ou não a vazão, por exemplo, tá? Então, é um caso que eu não tenho como fazer a medição instantânea. Né? Se eu fizer uma medição instantânea desse caso aí, eu não vou ter uma visão melhor, né? Vamos dizer, eu não vou conseguir representar a realidade que é esse sistema. Então, tem que ter essa preocupação. Fala, Gerson. Eu tenho visto aqui que nem o pessoal fazendo bastante pergunta com relação ao lockdown, esse momento terrível e super atípico também, que está sendo relacionado, né? Eu acho que a gente também tem que deixar claro que, assim, o programa de medicina e verificação, ele também não contava com isso que está acontecendo. Óbvio, então, óbvio. Diversos projetos que já foram implantados, logicamente isso daí vai ter olha, aconteceu essa variável inesperada e vai ter um acerto em cima disso. Né? Sim, mas eu acho que a gente pode ver se há algum fator estático, por exemplo, né, Gerson? Sim, que a gente comentou antes ali, né? Sim, mas... e ser revisto isso daí, né? Porque eu acho que assim, a gente sempre tem a intenção de começar a colocar variável, da engenharia, de pegar Excel e meter número lá.
né? Mas eu acho que quanto mais simplificar o processo, melhor. Tanto para aprovação quanto para execução. Tá? Porque às vezes a gente começa a viajar definindo fronteira e fazendo medição, quer medir tudo, etc. e tal, quando bastava uma medição simples antes e depois. Né? Então, eu acho que a simplificação ela facilita a execução posterior. Não é isso? Sim. Nos projetos nossos aqui na Celesc, a gente sempre busca isso, o mínimo de medições de variáveis, né? 1, 2, 3, e olha lá, e já verificar na medição inicial, de repente, se já vai ter correlação ou não, e dispensar. Mas eu acredito que essa questão do lockdown, eu acho que vai influenciar muito se a gente conseguir medir ou não, né? Porque geralmente a medição dessa, tu vai instalar o equipamento e depois tu volta para retirar, né? Então, de repente, por conta do lockdown, vamos fazer o quê? Vamos fazer só o monitoramento do consumo e a variável independente a gente vai estimar. Vamos pegar um histórico, sistema, sei lá, um período típico, né? Não considerar essa parte atípica que a gente está vivendo hoje, para a gente fazer essa projeção, tá? Então, com isso, não funciona, tá? Por isso que eu falei lá no começo, de repente, com o lockdown diminuiu a minha produção, mas eu vou conseguir fazer o monitoramento e ver esse consumo por essa produção. Eu não preciso, na hora de eu simular a economia, usar essa produção que foi agora no lockdown. Eu posso pegar um histórico de 1 ano, 2 anos atrás e utilizar isso como base. E no relatório colocar, olha, devido ao lockdown, foi considerado um histórico dos últimos 2 anos, dos últimos 5 anos de produção, para a gente simular o que seria um ano típico, né? E aí eu vou pegar o modelo matemático do meu sistema antigo, o modelo matemático do meu sistema novo, vou jogar esse histórico para calcular qual seria o consumo. E aí faço depois o cálculo da economia de energia. Tá? É nesse ponto. Eu acho que a dificuldade do lockdown principal é se o equipamento vai estar em funcionamento ou não. Pode ser que o equipamento parou, não está funcionando. Pô, beleza, vou entrar em contato. Eu estou fazendo um projeto de eficiência energética para uma distribuidora. Pô, vou entrar em contato com a distribuidora. Amigo, olha só, não está funcionando. Vamos postergar esse contrato nosso aqui para a gente poder fazer essa medição. Né? Vamos jogar um pouco mais para frente. Eu vejo perfeitamente possível. Né? É justificável, é uma situação totalmente atípica que a gente está vivendo hoje, né? Quem que, em sã consciência, imaginar que a gente ia passar por isso, né? Que a gente está passando hoje. Não tem. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? Ali o Daniel fez a pergunta ali da regressão ali com o R quadrado aceitável, né? É a correlação, né? Nos projetos que a gente cobrava aqui, a gente cobra uma correlação de 0,75, tá? 0,75. Abaixo disso, a gente não aceita. A gente aceita de 0,75 para cima. Obviamente, se tu mostrar que não tem como, não tem, mas tem que ser justificável, né? Não consegui de jeito nenhum chegar em 0,75, cheguei em 0,7, 0,69. Então, a gente tem essa questão. Vamos lá, o Márcio aqui. Os editais da chamada pública da Celesc não exigem os consumos de, no máximo, 90 dias antes da data de publicação dos mesmos? Fiquei meio na dúvida aqui que ele quer dizer com essa pergunta aqui. Tu consegue me ajudar, Gerson? Exigem os consumos e no máximo antes da data de publicação? Ele está colocando do histórico de consumo que a gente pede, né? Acho que seria isso, né? Gerson, teu áudio está bloqueado. Libera o microfone aí, Gerson. Aê! Legal. Aí. Isso sempre acontece. Essa daí é uma das frases que a gente vai ouvir muito em todos os eventos, né? Ou em todas as reuniões. Mas é o seguinte, eu acho que isso daí consta, por exemplo, você comentou comigo que a chamada pública da Celesc está aberta nesse exato momento. Isso, né? isso. Enfim, mas o histórico de consumo, já que a gente está 1 ano de pandemia, né? Então 1 ano que afetaram o consumo de energia em geral das empresas, né? Então, como que a gente vai fazer esse histórico de consumo, sendo que esse último ano ele foi totalmente atípico, né? Provavelmente é essa a pergunta. Deve ser isso. O que eu posso recomendar como sim, não me colocando, não vou dar a resposta da Celesc, que até eu não posso dar. Existe uma comissão julgadora, enfim. Mas se eu estiver elaborando um projeto nesse ponto, acho que tudo a gente pode justificar, apresentar justificativas.
eu colocaria o consumo, esse histórico que a Celesc pede de um ano, né, e colocaria, de repente, do ano anterior, né, e é só, olha, está aqui, mas estamos levando em consideração o histórico do ano anterior, né, para poder fazer essa avaliação da utilização, porque na chamada pública, né, nesse diagnóstico, a gente tem que estimar, né, o tempo de utilização, por exemplo. E aí vamos estimar por onde? Vamos estimar pelo último ano que não teve consumo ou do ano típico? Eu acho que tem que levar em consideração o ano típico, mas isso tem que vir justificável na chamada, né, no edital, para a gente poder não simplesmente achar que tirou esse valor do nada, né? Então, um processo de chamada pública é um processo público, né? Então, a gente tem que ter a isonomia nesse processo como um todo. Acho que essa situação, obviamente, não era prevista, mas eu, como se eu estivesse fazendo o projeto em si, eu tentaria levar dessa maneira, né? Ó, até aqui, o histórico que vocês pediram é esse, mas, ó, vou anexar esse histórico do ano anterior, que foi um ano típico, uma produção normal, e é em cima desse histórico que a gente está baseando a estimativa de tempo de utilização, né, para fazer os cálculos ali da energia prevista economizada e da redução de demanda prevista também, né? Então, mais nesse sentido. De focar na realidade do seu negócio, né? Olha, meu negócio, quando está operando 12 horas por dia, que é o típico, consome tanto. Só que hoje a gente está operando 2 horas por dia. Mas quando acabar isso aqui, a gente vai voltar à operação, né? Porque não adianta também você fazer um projeto que agora você não está consumindo nada e quando ligar tudo vai consumir. Então, por isso que existem todas as variáveis, todas essas indicações do que está acontecendo, né? É uma foto do que é hoje e uma foto do que é no futuro. Depois. Eu acho que a preocupação principal, né, é explicar um pouquinho também o que a Celesc exige esse histórico, né? Porque muitas vezes as pessoas, para viabilizar um projeto, um diagnóstico energético, ela superestima a utilização. E aí a gente verifica lá que o consumo que ele está prevendo no sistema atual, né, que ele colocou, é muito maior do que o consumo da Celesc hoje, né, da instalação como um todo. Então, é mais nesse sentido. Por isso que eu coloco, acho que justificando, olha, nós estamos levando em consideração, na verdade, o outro ano anterior, né, por isso, e aí tem que ser julgado, né? De repente, é interessante encaminhar esse tipo de questionamento diretamente para a concessionária, né, para ter essa resposta antes também, veria isso como uma possibilidade, tá? Vamos voltar mais um pouquinho aqui, ver se a gente consegue aqui, estava falando das variáveis, né? Sistema fotovoltaico, como eu falei ali também, né? A Celesc leva em consideração essa questão de um ano, né? A ANEEL até coloca, se a gente tiver depois subsídios, melhor a gente pode reduzir esse tempo, né? Mas o que eu imagino um ano ali? O suficiente porque a gente consegue pegar toda essa questão das estações, né? Que influenciam, né? E a gente pode relacionar ela com radiação solar, insolação, temperatura externa. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, foi na universidade aqui na região da Grande Florianópolis, né? Que inicialmente a gente tentou correlacionar ela com a radiação solar e a gente viu que a correlação não ficou muito boa e aí eu busquei os outros dados de insolação e temperatura externa, né? Obviamente, nesse caso, a gente teve uma facilidade, vamos assim dizer, porque esses dados a gente pegou de estação meteorológica próxima, né? Existe esse histórico lá no IMET, então a gente conseguiu trabalhar em relação a isso, tá? Ó, o Thiago aí, ó. O Thiago, ele, só para quem não conhece o Thiago, gente, tá? O Thiago é o nosso gerente da área de eficiência energética, então ele coordena diretamente a nossa chamada. Aí, ó para ajudar no debate, né? É aquilo que eu falei, ele vai ajudar, vai aceitar esse do ano típico, né? E aí o exemplo, o consumo de 2019, ao invés do consumo de 2020. É isso que eu falei, acho que, cara, os processos eles não são tão engessados, então a gente tem que saber trabalhar também nisso. Olha, vou justificar aqui e vou ver, para ser avaliado, tá? Seguimos, voltamos para a nossa fábrica de chocolate, vamos lá. Então, o que eu vou fazer, né? Vou medir inicialmente e vou monitorar a produção desse meu sistema antigo. Então, tá lá, ele consumiu 500 kWh mês, mas ele produziu 40 caixas. E aí eu fiz o meu modelo matemático, né? Que é 100 mais 10 vezes a produção. Cheguei no meu modelo matemático, né?
Então, eu não vou usar mais aquele 500 kWh mês. Eu vou usar esse meu modelo matemático, tá? Para poder calcular o consumo típico do meu sistema antigo, né? Instalei o sistema novo e aí fui lá e monitorei 600 kWh mês, mas eu monitorei a produção. E aí eu produzi 100 caixas naquele mês, 100 caixas por mês. Então, o modelo dele é 100 mais 5 vezes a produção, né? O que a gente fez aqui? A gente fez um ajuste ali, né, no consumo, né? Então, eu vou pegar agora, para esse meu ano típico, vamos assim dizer, né, e vou jogar a minha produção, vamos assim dizer, para calcular o que o meu sistema antigo ia consumir e o que o meu sistema novo consumiu. E aí, essa área sombreada aqui, ó, seria a minha economia de energia. No caso da nossa fábrica de chocolate, vou pegar o histórico de produção no ano. Eu produzo 1.000 caixas ano. Vou jogar aqui 1.000 aqui no lugar do pezinho aqui do sistema antigo, do sistema novo. Vou calcular o consumo e aí vou ver que a minha economia foi de 5.000 kWh ano. Estava com a dúvida, na verdade, se eu tinha economizado ou não. E aqui está a comprovação, realmente economizei, né? Então, em cima disso que a gente tem que trabalhar, né? É conseguir fazer essa modelagem matemática, tá bom? Voltando aqui um exemplozinho aqui da sistema fotovoltaico, que eu acho interessante, que a gente tem cada vez mais a turma procurando, instalando, né? E esses projetos fazendo parte, né, do projeto de eficiência energética. Tá aqui, o cara fez a medição aqui durante o ano todo, né, a geração mensal, e acompanhou aqui pelo índice de radiação. Bom, aqui uma variável só, joguei o gráfico aqui no Excel e ele já me trouxe a correlação, né? Me trouxe a equação e a correlação dessa equação, né? 0,8698. Tem aqui meu modelinho, tá? O que eu quero dizer com vocês? A gente não pode usar a geração do ano, tá? Eu monitorei um ano. Se eu monitorei um ano, aquilo ali vai ser o consumo de um ano. Não, não dá para usar. Foi daquele ano específico. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma média da irradiação, nesse caso, uma média histórica. Vou pegar os últimos 10, os últimos 20 anos, vou fazer uma média histórica. Em janeiro a média é de 6,2 kWh metro cúbico dia. Em fevereiro é tanto. E aí vou jogar naquele modelo matemático que eu consegui montar com a minha medição, né, do consumo e o meu acompanhamento da irradiação, e aí vou calcular para um ano típico, vamos assim dizer, qual seria a previsão de geração. Fiz a previsão mensal, somei no final, deu 1.313 kWh. Se eu olhar o que foi medido, deu 1.378, deu diferente, e realmente é para dar. Agora, se eu pegar aquela irradiação daquele ano específico e jogar nessa fórmula, ele vai me trazer daquele ano específico, né? Mas para a gente projetar, né, o que vai ser economizado, vamos assim dizer, né, que vai ser gerado por esse sistema, é dessa maneira, tá? Então, a ideia é essa. Se a gente está falando de produção, a gente vai aplicar a produção típica, né, ou a produção prevista, né, um histórico, nos últimos anos a nossa produção média foi de tantos, e aí vou jogar esse valor ali para poder projetar a economia de energia prevista nesse projeto, tá? No ar-condicionado a gente tem muito problema, gente. Aqui, eu vou ser bem sincero para vocês, assim, né, o Thiago está aí acompanhando, escutando, ele sabe também. Dentre os usos finais que apareceram aí, eu acho que o mais complicado para a gente foi o ar-condicionado. Por quê? Ele tem uma dependência fundamental, não só da temperatura, como a ocupação também, né? Então, a gente tem muitos projetos, por exemplo, desenvolvidos em hospitais, em universidades, né, que tem uma relação fundamental, né? Vamos lá, quando esse equipamento está ligado na aula, eu tenho que verificar, por exemplo, não só a correlação dele com a temperatura, mas se teve ocupação ou não, né? Se tem aula, se não tem aula, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que estar nesse meu modelo, né? Para a gente poder implementar. Entrou outro parceirão aí meu aí, ó, um cara que também entende pra caramba, o Fernando da Copel. Um abraço, Fernando. Fernando é outro cara aí que tem uma experiência muito grande aí na área de eficiência aí, tá, gente? Então, o ar-condicionado é isso, cara. A gente não pode simplesmente, tá, pegar, monitorar o consumo, multiplicar por tempo que ele vai ficar utilizando e achar que tá ok. Não vai dar, não é assim que se faz medição, né?
Então, outros dados ali, por exemplo, a preocupação. A gente tem a média, geralmente, a média diária, né? Dia e noite. Será que quando deu aquele máximo ali, por exemplo, eu tinha aula naquele período? Não tinha? Posso considerar? Não posso? Então, são tudo questões que a gente tem que levar em conta aí. Então, tem sistemas mais simples e tem sistemas mais complicados, né? Então, geralmente, na Celesc ali, a gente tinha buscado não só a correlação com a temperatura, mas buscar a ocupação da sala, né? A gente verifica dia letivo, se tem aula ou não tem, pede histórico de ocupação, tipo, a gente quer o espelho aqui da sala, quando tem previsto tem aula, não tem aula. Então, tudo isso a gente pede para a gente poder fazer essa, vamos dizer assim, depois fazer essa estimativa de consumo, né? E é isso, é o que eu falei ali, né? Então, não dá para fazer isso aqui, né? Medição de uma semana, faz um consumo médio por hora, vai usar tantos dias no ano, é o meu consumo. Não, a gente tem que tentar levar em consideração ocupação, temperatura, graus dias de refrigeração, enfim, para a gente poder montar esse nosso modelo. E, através desse modelo, a gente apontar o consumo, tá? Encontrar uma correlação é uma obrigação? Não, não é uma obrigação. Tem casos que a gente não vai conseguir, sabe? Não tem. A gente tem que comprovar isso, né? Então, o protocolo ele não é prescritivo. Então, vamos lá, um consumo médio diário constante. Então, a gente vai comprovar isso, sei lá, estatisticamente, vai mostrar a média, desvio padrão, vai dizer, olha, não tem alteração, né? A gente tem, eu tive casos... A gente trabalhou com bombas d'água em frigoríficos, por exemplo. Cara, consumo constante, não tem alteração, direto. Então é isso. Só medir a potência antes e depois e a estimativa de utilização, né? Aí vai um tempo, funciona, sei lá, tem parada 2 vezes no ano para manutenção, e o restante do tempo ele tá funcionando. Beleza. E aí isso foi monitorado, tá? Em muitos casos que realmente a gente esperava alguma variação e não aparenta, né? Alguns casos de motores, se ele não tiver uma automação em conjunto, ele não vai variar com alguma variável independente, né? Ele não vai ter correlação. Então, o importante nesses casos é comprovar. Ou, sei lá, como eu falei antes, fiz uma variável independente, mas a minha correlação ficou 0,65, 0,68. Vou justificar, olha, o que eu consegui variou, está próximo aqui, e vou apresentar esses dados, tá? Então, a gente sempre tem que buscar um pouco nesse sentido aí, né? Acho que não é nada fixo, nada determinado, nada obrigatório, né? Quando a gente fala de medição e verificação. E o protocolo também dá essa possibilidade, né? Ele diz como que a gente pode atuar, tipo, flexibilizar um pouco, o que deve ser levado em consideração, né? Falando especificamente em como comprovar os resultados de ações de eficiência energética, acredito eu que não tem uma possibilidade, uma melhor forma, como está escrito, né, do que o protocolo, tá? O protocolo te dá segurança nessa tua comprovação, né? Tu seguiu o protocolo, tu definiu, então tu tem essa questão, tá? E essa segurança, ela dá uma base tanto para o projeto em si, na eficiência energética, né, na ANEEL, como se o cara vai buscar um financiamento externo, né, para a base, para esses contratos de desempenho, tem que ter uma garantia, né, tanto para o cliente como para a ESCO também que está executando esse projeto. E Arthur, quero fazer aqui uma pergunta aqui que todo mundo fala. Precisa ter um profissional certificado com protocolo de medição e verificação, né? Celesc exige. A Celesc exige. A Celesc exige. É muito de cada concessionária, tá? O processo de chamada pública da ANEEL, ele coloca a certificação como uma pontuação, tá? Perfeito. Mas ele permite que a concessionária defina seus critérios classificatórios, vamos dizer assim, qualificatórios, aqueles eliminatórios. Então, a Celesc, né, por entender, pela experiência que a gente tem, né, dentro da empresa com a execução de projetos, e a gente teve muito problema de projetos de medição e verificação,
de não monitorar variável independente, se medir da forma errada, né, erro de fronteira de medição, enfim, porque o cara não tinha o curso, não sabia exatamente o que estava fazendo. Então a Celesc entendeu que não, a gente precisa pelo menos um profissional certificado, né, para poder montar esses planos, enfim, para fazer essa modelagem matemática. Mas ela, pela ANEEL, ela não é obrigatória, tá? E ele não precisa necessariamente ser da empresa. Ele pode ser o responsável pelo projeto de medição e verificação daquele projeto específico. Né? Isso. O que a Celesc pede? A Celesc pede, pelo menos um contrato comprovando que tu contratou o cara para executar essa estratégia de MV para ti. Que esse cara vai ser responsável pela MV. Beleza. Perfeito. Não precisa estar na empresa. Né? A gente teve muita discussão no começo aqui, porque o número de profissionais era pequeno. Ainda continua, certificação. Né? Ainda é pequeno, mas era muito menor. Sim. Sei lá, eu acho que tinha 20, 30 no começo, nem isso, né? Lá em 2012, 2013. Hoje eu estava olhando ontem, tem 240, 250, acho que tem certificados no Brasil. É um número pequeno, mas em vista do que começou, né? Então, acho que é mais ou menos isso que o João Charles perguntou aqui, ó. Na Celesc, a empresa que faz MV deve ser a mesma que faz a implementação ou pode ser distintas? Então, acho que foi explicado ali. Tem que estar no projeto, é o mesmo, né? Na verdade, assim, tem que executar conforme está ali. E a gente pede que tenha um profissional habilitado, né? Então, se tu vai usar 2 profissionais, né, tranquilo, mas tem que executar aquilo conforme estava no projeto. O ruim, eu vou dizer assim, sincero, vamos lá. É muito ruim fazer uma empresa para fazer a medição inicial e outra para fazer a medição final. Né? Se não tiver muito bem determinado, por exemplo, a fronteira de medição, onde tu vai medir, isso pode gerar problema. Né? Perca de dados, daqui a pouco o cara não tem muito dado, não passa, enfim. Então tem essas complicações, tá? Então a gente tem que estar atento a isso também. Outra dúvida. O profissional que faz o projeto de medição e verificação, tá? E coloca no projeto, tá? Para apresentar o edital. Não necessariamente ele precisa ser o responsável pelas medições. Pode ser outra empresa também, só que desde que ela siga o projeto. Né? E tem um profissional certificado, né? E tem um profissional certificado. O que a gente também cobra também... A medição tem que ser feita por um profissional certificado. Na verdade, os planos, né? O plano de MV, tu vai apresentar para mim um plano de MV. Tu vai ter um profissional responsável por esse plano de medição e verificação de performance, que é a medição inicial, né, o relatório inicial. Então, tem que ter um profissional certificado para apresentar isso. Não pode simplesmente apresentar sem ter um profissional que assine esse relatório. Na medição final também, como na estratégia também. Tá? Então, tem que ter esse profissional. Isso é uma exigência da Celesc, tá, gente? Falando do termo de Celesc. Eu não posso responder pelas outras concessionárias distribuidoras, porque isso não é uma obrigação da ANEEL. A ANEEL diz que tem que seguir o protocolo. Isso sim, é uma obrigação em todo o projeto de eficiência energética da ANEEL, né, que está nas regras da ANEEL, que vai receber esse financiamento via programa da ANEEL, tem que seguir o protocolo. As ações têm que seguir. Essas ações, a gente encaminha isso para avaliação futura da ANEEL. Se a ANEEL entender que não foi feito, ela glosa o projeto. E aí a distribuidora tem que pegar esse dinheiro do caixa dela e voltar para o fundo de eficiência energética. Então, é onde a Celesc achou por bem, assim, não, a gente tem que ter um cara certificado. Porque, certificado, não, por conta que a gente tem essa vivência, né? Pô, eu sou um dos caras, eu fiz todo o curso, tu vê o que tu aprende, enfim. O certificado não é uma coisa que tu paga e tu ganha. Né? Tu sabe disso, Gerson. É um processo, cara, é complicado, não é fácil. Né? Muita gente faz o curso e não consegue a certificação. Né? Não consegue passar na prova. Então, pô, é uma coisa exigida e traz uma melhoria no processo. Tá? Pessoal, nossos projetos melhoraram muito, cara. Só avisando, a gente tem ainda mais um tempo ainda, tá? A gente completou 1 hora de evento agora, passa rápido, né, cara? Eu estou à disposição de vocês, gente. Se vocês quiserem ficar aqui, eu estou por aqui. Falando, e só para avisar... Pessoal perguntando aí, vamos lá. Para quem tiver que sair tudo, esse vídeo ele já fica automaticamente disponível, assim que terminar, ele fica disponível no nosso canal no YouTube, tá? E outro aviso que eu vou dar aqui, eu vou colocar aqui nos comentários embaixo,
no site da Evo tem a listagem de todos os profissionais certificados. Então, se você não tem a certificação, mas quer apresentar um projeto, quer fazer um trabalho e precisa um profissional certificado, eu vou colocar a listagem ali, depois você procura o contato do cara no LinkedIn e tudo e faz um match aí, tipo o Tinder da eficiência energética, né? Então, mas eu vou colocar aqui no comentário, tá? E outra coisa, depois que terminar o vídeo também, aqui vamos aproveitar as redes, eu acho que as plataformas estão aí para isso. Se você tiver dúvidas, perguntas, coloca nos comentários do vídeo, que daí sempre que entrar uma pergunta nova, alguma coisa, eu aviso o Arthur, quando puder, ele entra lá e responde as dúvidas aqui. Vamos aproveitar que todo mundo fala, vamos montar um grupo de discussão, vamos montar um WhatsApp, vamos montar isso. Gente, todo mundo já está cheio de grupo, cheio de WhatsApp. Vamos aproveitar o YouTube. Então tem o tema do vídeo e embaixo a gente vai colocando todas Depois eu coloco também o meu LinkedIn, Gerson, ali nos comentários, mas no final da apresentação vai aparecer aqui, né? Estou ali à disposição, quiser entrar via LinkedIn, mandar mensagem, eu vejo direto ali também, para mim sem problema nenhum, que eu puder auxiliar aí, na minha experiência aí, não tem problema nenhum. Eu vi que eu tenho uma pergunta ali do Renato ali, né? Colocar aqui. Aqui com a CEMIG também é obrigatório ser MVP. Mas você não acha raro ter um MV terceiro? Estou imaginando que ele está perguntando se não acha raro ter uma empresa que subcontrate. Aqui ocasionou, pelo menos nas chamadas públicas, apresentar os projetos, vinha bastante projeto de uma empresa com um MV terceiro, tá? Especificamente por isso, não tem a certificação, mas está aqui, o cara com a certificação está aqui, que vai, em tese, ele está se responsabilizando por aquilo ali, né? Então é o que a gente busca. Daniel Correia. Somente quem pode executar esses tipos de serviços de medição e verificação tem que ser uma ESCO? O que a gente exige na Celesc é que tenha experiência em medição e verificação de performance, tá? Em ações. É isso que a gente exige aqui, tá? Não, aí, se é uma ESCO, se não é, se é uma empresa de engenharia simples, enfim, mas vai ter que ter um profissional que já executou esse tipo de atividade. As ações em si geralmente precisam de equipamentos para medição, né? Então, muito provavelmente, quem vai ter esse tipo de equipamento são ESCOs, empresas de engenharia, né? Mas nada impede de ter uma empresa com os equipamentos e outra para montar o relatório, por exemplo, para fazer essa modelagem, enfim, não vejo problema nenhum, né? Mas, enfim, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Aqui na apresentaçãozinha, acho que era mais ou menos isso. Não, vamos tocar a ficha aí, toca a ficha. Eu botei depois aqui, acho que é um dado legal, só que a gente está falando de eficiência, né? Acho que nesses eventos que eu tive nos últimos anos fora, eu peguei alguns dados que eu achei muito interessante. Aqui, o Brasil possui em torno, deve ter menos hoje com essa da crise, isso aqui foi antes da crise, gente, isso foi antes do lockdown, tá? Então tinha em torno de 11 mil postos de trabalho. Só para a gente ter uma ideia, na área de eficiência energética. Para atingir as metas definidas pelo governo, a gente tem lá o programa de... Agora esqueci mas aquele lá, 2030, enfim, que eles preveem... Plano Nacional de enfim, que eles vêem para atingir as metas, para poder ter... Vou colocar o link aqui embaixo também, turma. Vai expandir tantos gigawatt-hora, mas aí a eficiência energética vai economizar tanto, então a gente precisa, na verdade, expandir o sistema em tal valor. Para a gente atingir as metas que o governo define para a eficiência energética, deveria ter pelo menos aí quase 3 vezes mais, né? E aí, a gente não tem isso, né? O Brasil precisava ampliar incentivos, para programas, para acelerar essa aí, contratação de capacitação de novos profissionais. Pelo que eu conheço muito da área ali, acho que um dos principais pontos é essa capacitação, né? Eu vou falar por mim, me formei em engenharia de produção elétrica na UFSC, né? Eu fui saber o que era eficiência energética quando eu entrei na Celesc. Nunca tinha ouvido falar em eficiência energética assim. Eu acho que é um assunto que a gente deveria ter isso nas universidades, nos cursos técnicos. Existe o programa, um incentivo mais em relação a isso, e a gente tem bem pouco, tá? Então, ali, para alcançar as metas aí para 2030, seria necessário aí aumentar numa ordem de 5 a 6 vezes, cara. É muita coisa, a gente não vê nada nesse sentido, né? E aí, eu tive um comparativo com os Estados Unidos, né? A gente vê a jornada da dados da AE, da Associação de Engenheiros de Energia. Então, olha só,
A eficiência energética lá, ela emprega 2 vezes mais trabalhadores do que toda a indústria de combustível fóssil, né? A eficiência energética lá é o setor de empregos que mais cresce na indústria de energia, né? Com cerca de metade dos novos empregos gerados em 2018. Então, vem sendo feito um investimento muito grande lá em eficiência energética, né? 1 de cada 4 empregados no setor de energia, e nós estamos falando de energia, petróleo, geração, distribuição, transmissão, é energia como um todo. Então, 1 de cada 4 empregados lá, eles estão na área de eficiência energética, tá? Ó, chegou um carinha aqui, vem cá, quer mostrar um pouquinho aqui? Essas coisas de live tem isso, ó. Ah, chegou meu filhão aqui, vai assistir um pouquinho também. Então é isso, gente, a gente não tem muito, né, essa cultura ainda de eficiência energética, esse investimento, né? Existe uma verba aí muito grande na área, né, principalmente se a gente pensar em um programa de eficiência energética da ANEEL, então acho que está em torno de 600 milhões de reais ano, né? Mas acho que o que principalmente falta é profissional capacitado, enfim, investir mais nisso para a gente ter esses profissionais disponíveis para executar esse tipo de projeto. Beleza, gente? Eu fico à disposição de vocês, tá? Aí tá o meu contato, né? Tem o meu e-mail, Arthur com th, @gmail.com. Meu LinkedIn ali, meu usuário é ArthurRL. Né? Se quem quiser me contatar aí no WhatsApp, aí tem meu telefone aí, tá? Eu fico aí trocar informações, eu acho que isso é fundamental na nossa área aqui, eu acho que é isso que faz crescer também, né? A ideia, como o Gerson falou, dessa plataforma que ele criou é justamente isso, essa troca de informações entre profissionais da área, visando o crescimento como um todo. Eu acho, eu falei pro Gerson antes de entrar, a ideia é fantástica, cara. Não tem nada, tu procura sobre eficiência energética, assim, nesse sentido, a gente tem dificuldade até de encontrar materiais, cara. Acho que isso aqui é uma ferramenta fantástica, te dou parabéns mesmo, Gerson, acho que obrigado. O que tu tá fazendo aí para a área aí é fenomenal, cara, fantástico, cara. Parabéns mesmo, valeu. Cara. E que continue com isso aí, cara, e o que precisar, eu tô sempre à disposição. Então, a gente tem mais pergunta aí, gente? A gente tem mais algumas perguntas, e eu gostaria só de fazer uma observação. Gente, o Arthur, ele era do Departamento de Eficiência Energética da Celesc, ele não é mais. Então, não adianta entupir a caixa de e-mail dele com eu posso tentar auxiliar, posso encaminhar, sem problema nenhum, mas gente. não é ele, vai cobrar dinheiro mais dele lá. Isso. Ele não é mais o dono da carteira. Viu? Ele não é mais o dono da carteira, que é o Thiago. É o Thiago. Qualquer coisa, pode deixar, manda para mim, eu encaminho para ele, não tem problema nenhum, ele já sabe. Tá bom? Só para avisar, ele foi convidado aqui, porque a ideia da jornada é justamente essa, Arthur. É a gente trazer, por exemplo, para quem está chegando agora na nossa jornada, a gente já trouxe aqui a Jussara Tassini, que é do Grupo Vivo. Então, o que eles faziam lá? A gente trouxe pessoal do Santander, de Heineken, da Prefeitura de Salvador, trouxemos fornecedores de equipamentos, trouxemos pessoal de distribuidora. A ideia é juntar tudo isso daí, fazer com que essa informação realmente circule. Se você entrar no nosso canal, você vê a quantidade de vídeo e de conteúdo que a gente já gerou ali, aquilo ali é uma pós-graduação em eficiência energética para vocês, viu, meus amigos? Estão ali gratuitamente. Agora a gente pede o seguinte, compartilha, né? Ajuda a gente a divulgar, ampliar essa rede, porque daí a gente consegue trazer mais conteúdo, né? Senão não vai funcionar. E aí, o seguinte, eu vou colocar as perguntas até a do Douglas aqui, que foi a última, então a gente tem 5 questões para conversar, e depois, pessoal, vamos colocando as perguntas lá nos comentários do vídeo, tá bom? Então, eu parece muito bom. O fone é o vizinho, pai. Filho, agora o papai vai responder as perguntinhas, tá, filho? Então, vamos aqui. Solta aí. O João Charles falou lá, mas essa pergunta tem aqui a ver. Ó, interessante, então, boa pergunta. Para quem é recém-certificado, né, como que ele vai adquirir experiência? É aquela história do ovo da galinha, como é que eu faço? Do estagiário, né? Na questão nossa aqui, Celesc, né, vou tentar puxar pelo que eu conheço aqui. Qualquer contratação que a Celesc faça, independente do serviço, a gente sempre cobra experiência. O que a gente fala? Vai ganhar experiência lá fora e vem prestar o serviço para a gente. A gente não quer o cara cru.
né? Então, é uma política da empresa, não só especificamente para a área de eficiência energética. Qualquer tipo de projeto que a Celesc vai contratar, de engenharia, a gente exige experiência. Então, é um processo Celesc, cara. É isso que eu acho importante afirmar. É a Celesc que está definindo isso. Outras concessionárias podem partir para esse mesmo lado, podem não exigir experiência, tá? A ANEEL coloca isso na chamada pública como pontuação. O cara tem experiência, vai pontuar mais. Não tem experiência, pontua menos. Mas a Celesc entende isso, não só... Ela entende o processo de chamada pública como um processo de contratação, citatório, né? A gente, em tese, está contratando. A Celesc, ela é a garantia financeira desse projeto. Se der errado, tem que tirar do caixa da Celesc. Então, ela tem essa preocupação, tá? Então, o que eu posso dizer pela Celesc é isso. Vai ganhar experiência lá fora. Vai fazer o projeto... Cola em alguém assim, que está fazendo o projeto e faz o projeto junto para você ter o primeiro, isso, né? Não quer dizer que a experiência tem que ser especificamente em projeto de eficiência energética. Tá? Para participar na Celesc, pode ser a experiência naquele uso final. Que o cara fez uma ação de eficiência para uma indústria, por exemplo, mas não foi via PE da ANEEL. Não tem problema nenhum. Né? Mas ele está adquirindo essa experiência. Obviamente, se ele tiver experiência do programa da ANEEL, tem uma pontuação maior. Então, é nesse sentido que funciona, tá? Ok. Vamos para a próxima aqui, para a gente até não... Aqui até já tem um outro programa, viu, Aurélio? Além do PE. Mas tem duas situações que a gente pode citar aqui, ô Gerson. Existe a situação ali, que ele está falando ali, quando o projeto de eficiência energética inclui tecnologia inovadora, sem experiência prévia no Brasil, como as concessionárias lidam com esse fato? Bom, a gente tem que verificar se isso pode ser encaixado como um projeto de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, que é um outro programa que existe dentro da concessionária, tá? E existe a possibilidade também disso ser apresentado como um projeto piloto de eficiência energética, né? O projeto piloto, ele não passa por chamada pública. Então, isso teria que ser conversado com a concessionária, a concessionária verificar se tem interesse ou não, para poder implantar isso. Olha lá. Vamos... Meu pequeno Zeno está saindo aqui. Vai lá, filho. Então, é o seguinte, aqui o Douglas, até um negócio que eu comentei com ele, né? O Douglas, nosso amigo aí do Rio Grande do Sul, do Senai. Muito obrigado pela pergunta, né? Então, aproveitando sua experiência em projetos, qual estratégia poderíamos avaliar a fim de gerar mais projetos de eficiência energética, né? Porque para dar vazão a esses recursos que estão represados lá, que não foram utilizados, né? Democratizar um pouco o processo. O que eu posso falar assim, Gerson? Assim, a gente até comentou um pouco antes, né? Isso, né? Primeiramente, a dificuldade que a gente tem, eu acho que a própria ANEEL deveria, de repente, investir mais nessa questão, utilizar um pouco dessa verba do programa, não especificamente em chamada, mas investir em capacitação, né? Por que não a gente não tem, de repente, um projeto dentro da ANEEL que incentive essa certificação, por exemplo, né? Como é que vai incentivar? Vai dar um percentual, né, para esse pessoal, vai ter que se cadastrar, fazer algum processo de seleção, enfim, mas poderia ser utilizado para isso. Está capacitando, isso vai retornar nesse sentido, né? A gente tem a AEE, né? Ela tem cursos fora que não só especificamente para medição e verificação, mas como para o processo de gerenciamento de energia de uma instalação como um todo, né? Que é o CEM. Então, tentar trazer isso para cá, tentar fomentar esses tipos de cursos aqui para a gente capacitar. Eu acho que é um ponto. Um outro ponto que dá muito problema nas chamadas públicas são as garantias financeiras, né? Principalmente quando a gente quer ampliar isso para o consumidor privado, vamos dizer assim, instituição privada, né? Que não vai participar, não vai receber esse financiamento a fundo perdido. Então, isso é uma outra preocupação, assim, porque a concessionária hoje, ela arca com toda essa garantia. Então, a concessionária quer ter garantia para ela. Ponto. Por que eu vou te dar o dinheiro e aí não vai ter e eu vou ter que tirar do caixa? Então, de repente, se pensar num fundo, num banco, alguma coisa assim, que servisse como garantia para esses financiamentos, né? Isso, em tese, baratearia. Né? A Celesc hoje, ela cobra um
um cheque calção, um seguro fiança, né? Então, tem essas garantias financeiras, né? Isso é o complicado, porque isso onera esse financiamento. E aí isso afasta mais empresas de participar do processo. Aproveitando até esse gancho, eu tive uma reunião hoje com o pessoal do BID, né? O BID está com um programa, eles estão lançando um seguro para os projetos de eficiência energética, justamente para isso. Se der problema e a fábrica queimou, enfim, você não tem como mais o retorno daquilo que foi projetado. Então vai ter um seguro de eficiência energética, inclusive a gente já marca aí na agenda, a gente vai ter um evento, se eu não me engano, do dia 8, mas depois vocês vão receber a divulgação, sobre o seguro de eficiência energética que o Banco Mundial está lançando em parceria com algumas empresas aqui do Brasil, que também é um negócio que pode ser, para quem não tem garantias, né, eu acho que associa também esse projeto. E a gente vai estar fazendo outro evento sobre captação de investimento para projetos de eficiência energética, porque não é só os PE que estão por aí, minha gente, todo mundo sabe, dos 100 que assistiram aqui ao vivo hoje, se 50% captou já via PE, eu falo que o projeto é um sucesso, mas não é a nossa realidade. A gente tem que fazer os projetos de BOT, a gente tem que captar recursos, a gente tem que fazer contrato de performance, ver de onde vem o dinheiro, é dinheiro do cliente, dinheiro da distribuidora, é dinheiro de banco, como que a gente vai financiar isso. Então, por isso que é muito importante todo esse arcabouço de coisas que a gente está fazendo aqui, de conteúdo que a gente traz, é justamente para isso, Arthur, para ajudar a gente a se capacitar, porque assim... todo tipo de financiamento que tu falou para aí, sim, além do PE, exige a medição e verificação. E aí é o protocolo que vai fazer a garantia disso, entendeu? Isso, a capacitação no protocolo, acho que é fundamental para quem está trabalhando na área, gente. É aquele velho dilema, né? Como é que você me garante que eu vai retornar o meu dinheiro aqui? Né? É isso aí, porque quem está investindo quer ter retorno, quer ter garantia. É isso aí. Então, é fundamental, cara. Um outro ponto, assim, que eu acho interessante a gente colocar aqui, aí é até uma questão que acho que não sei como se resolveria, mas tem muitas concessionárias que acabam colocando cada vez mais empecilhos, vamos assim dizer, sendo bem sincero, bem amplo aqui. Porque quando tu não tem projetos suficientes numa chamada pública, essa verba vem para a mão da concessionária para ela definir como vai ser aplicada essa verba. Então, tem muitas vezes que eles tentam dificultar por conta disso, né? Então, tem que ser avaliado isso também. De repente, a ANEEL em si tentar tornar o processo mais simples, né? Não deixar tão amplo para a concessionária colocar alguns pontos, né? Eu estou falando, mas sei lá, Celesc a gente também tem, né? A gente tem algumas coisas ali que a gente poderia tirar, mas entra muito no nosso compliance, né? Então tem essa questão, né? Mas nossa visão ali desenvolvendo, a gente sempre tenta isso, uma segurança jurídica e financeira, né? Porque a gente é uma empresa de economia mista, né? Então tem toda aquela questão da empresa pública que afeta a nossa empresa, e tem a segurança financeira, né? Que é como falou, a concessionária ela fica como avalista para a ANEEL. A ANEEL não quer saber se a empresa faliu, como tu falou agora. A empresa faliu no processo, e aí? Concessionária, te vira, dinheiro de volta. É complicado, né? Então é nesse ponto, para a gente mitigar um pouco essa questão, por exemplo, aqui na ANEEL, na Celesc, a gente só faz o repasse, a gente faz um repasse. Quer dizer, o cara comprova a aplicação, né, a utilização da verba, e aí a gente faz um repasse. Antigamente não foi feito assim, lá bem atrás, lá, a Celesc fazia o repasse do dinheiro todo, e o cara usava, aí daqui a pouco, a gente teve casos na Celesc, a empresa faliu. E aí, como é que a Celesc tem esse dinheiro? O projeto não foi finalizado, o dinheiro foi repassado, a Celesc teve que arcar com prejuízo. Então, são questões assim que tem que ser um pouco mais estudadas, acredito eu. Perfeito, então, Arthur. Cara, agradecer em nome da Jornada da Eficiência, de todo mundo que está nos assistindo. Foi ótimo, esclarecedor. O papo continua aqui embaixo, viu, turma? Então, vamos lá. Agradecer a todo mundo, falar que a Jornada da Eficiência está aberta também ao seu retorno, enfim. Agradecer a todo mundo que está assistindo.
pedir aí para o pessoal compartilhar. Enfim, estou vendo aqui o Diego Santana falando que a galera de Salvador está assistindo. O Diego já fez evento aqui sobre o trabalho que eles desenvolvem na Prefeitura de Salvador. Então, agradecer realmente todo mundo, tá bom? Compartilhe os vídeos, acessa lá o nosso canal, siga o canal, sabe? Esses números, assim, às vezes parece meio pedante que a gente comentar, né? Mas, assim, com isso a gente consegue comprovar para patrocinador, comprovar para Banco Mundial, para isso, aquilo, para a gente tentar maneiras de a gente financiar esses projetos. Esses projetos de qualificação, a gente está fazendo aqui a jornada de eficiência, de qualificação e capacitação para vocês, para a gente, né? Então, esses números contam. Quantos seguidores tem no canal, quantas pessoas seguem no LinkedIn, tudo isso daí ajuda a gente a trazer mais recursos e trazer cada vez mais gente boa aqui para a nossa jornada de eficiência. Tá bom? Arthur, muito obrigado. É isso. Fico... O filhão tá milhão. Chegou da escola agora e tá doido aqui. Pode ficar com o pai. Gente, se cuidem todos, a gente está num momento muito sério, tá bom? Levem a sério as coisas que estão acontecendo e se cuidem, tá bom? A gente se vê semana que vem, quinta-feira, às 17 horas, é só entrar no canal. Semana que vem a gente vai estar com o Edson Martinho, da Bracopel, falando sobre a importância das instalações elétricas na eficiência energética. Todo mundo acha que não tem a ver, mas tem tudo a ver. Você percebe que tem a ver na hora que você quer medir as coisas. Está tudo ligado no painel, está tudo ligado junto, né? Então, a preocupação com as instalações elétricas é muito importante também, tá bom? Então, pessoal, a partir dessa quinta de hoje, todas as outras quintas, às 17 horas, vai ter evento na Jornada da Eficiência, independente se você fez cadastro ou não fez cadastro. É aberto e livre para todo mundo, tá bom? Gente, forte abraço. Arthur, demais, cara. Valeu, agradeço aí. Quando precisar, só dá um toquezinho que a gente está à disposição. Beleza, gente? Valeu, gente. Bom descanso a todos, tá bom? Compartilhem o vídeo aí. Um abraço.